Nós tivemos, ao longo do tempo, é, e nos últimos anos, né, uma intensificação na busca de vacina. Você sabe, a dengue é considerada uma doença negligenciada pela Organização Mundial de Saúde. A Organização Mundial de Saúde considera doenças negligenciadas aquelas que têm pouco pesquisa, têm pouco estímulo para medicação, para vacina, mas nos últimos anos ela acabou adquirindo um status diferente, tanto é que a primeira vacina, né, é realmente efetiva, foi essa quedenga. Essa quedenga é produzida por um laboratório japonês, veja só, japonês, que chama Takeda, um laboratório relativamente pequeno diante dessas grandes indústrias farmacêuticas, que desenvolveu essa vacina. Esse estudo foi publicado no ano retrasado, né, e é uma vacina composta por quatro variedades do vírus da dengue, porque o grande problema da vacina era nós criarmos uma vacina que te protegesse ao mesmo tempo contra as 4 variedades do vírus da dengue. Essa vacina traz uma proteção de 85% para as pessoas após o uso dela. Essa vacina chama Qdenga, é uma vacina de uso subcutâneo, não é intramuscular. Ela é feita em 2 doses, uma dose hoje e uma dose daqui a 3 meses, tá certo? Essa vacina é feita com vírus vivo atenuado, né? Vírus vivo atenuado, então gestantes, pacientes imunossuprimidos não podem tomar essa vacina, e ela te traz uma proteção de 85% após a segunda dose, que é feita no intervalo de 3 meses. Então, veja, essa vacina foi aprovada pela Anvisa em março do ano passado, em março de 2023, a Anvisa aprovou essa vacina. Essa vacina só foi testada, isso é os dados da bula, do estudo dela, entre pessoas de 4 a 60 anos. Então você fala, poxa vida, as pessoas que mais precisam, que mais têm risco, que a partir de 60 anos, as crianças não podem tomar, ela não foi testada nessa faixa etária. Provavelmente ela funciona? Provavelmente ela funciona. Mas é off-label, é fora, né, de indicação da bula do remédio. Ela já tem estudos testando nessa faixa etária. Então, você vê muitas pessoas aí, nesses grupos aí, já porque tem 65 anos, não pode tomar, porque no estudo original ela não foi testada. Então é isso, é uma vacina que traz proteção de 85% após a segunda dose, que é feita no intervalo entre uma e outra de 3 meses. A lógica da vacina é uma proteção coletiva. Você chegando numa cobertura vacinal, no nível de vacinação coletiva, vocês imaginem que se a gente chegar a 80%, 90% de vacinação, né? Você não vai ter mais circulação do vírus. Então, mesmo que o mosquito te pique, ele não vai se infectar. Se ele não vai se infectar, ele não vai transmitir. Então, a lógica de vacina é diminuir o número de susceptíveis. Tendo menos susceptíveis, tem menos pessoas com doença. Tendo menos pessoas com doença, né, menos mosquito vai se infectar e, obviamente, se encerra a transmissão. A dengue está se expandindo. Nós temos esse vetor que era restrito aos países tropicais, com essas mudanças climáticas, esse aumento de 1 grau na temperatura média, o ano passado foi identificado, né? Nós estamos sobre o fenômeno El Niño, tá bem, né? Eu digo que o cenário que nós temos para essa explosão de casos de dengue no Brasil é o que a gente pode chamar tempestade perfeita. Nós tivemos a inserção de um vírus da dengue, o dengue 3, que não circulava há 20 anos aqui. O sul dos Estados Unidos está forrado de Aedes. Toda a região de Miami, você tem a infestação de Aedes. O sul da Europa inteira, Grécia, sul da Itália, esse vetor está se expandindo porque as temperaturas médias estão aumentando. Então, certamente, né, os países que produzem ciência têm que se preocupar. Você sabe que o ano passado, vergonhosamente, 87% das patentes do mundo em termos de produção de medicamentos vem desses países do hemisfério norte, né? Estados Unidos, Canadá, Suécia, Coreia e uns poucos mais China. A gente produz muito pouco. Porém, a grande notícia é que o Brasil é responsável por desenvolver uma vacina que foi publicada 1 mês atrás, os dados de fase 3 do Instituto Butantan,
uma vacina que traz proteção de 80% a 85%, e essa vacina em dose única. Essa vacina está em vias de aprovação, está na Anvisa, esses dados de segurança. Então, provavelmente, certamente, nós teremos, já para o final deste ano, a liberação desta vacina do Butantan, dose única, proteção igual a esta que nós temos atualmente, né, que traz proteção de 85% com 2 doses, com tecnologia brasileira, fabricada aqui pelo Instituto Butantan. Esse mesmo instituto que um governador anterior queria privatizar, né? Então, veja a importância de investimento na ciência, na tecnologia. Então, quem sabe nós seremos, né, exportaremos essa vacina para o mundo inteiro, que não tenha dúvida. A dengue é uma doença que vai se expandir para o mundo inteiro. Não existe isso comercialmente, um kit para saber se eu fui infectado com dengue 1, dengue 2, ou com os 4. Não tem. O que você tem, se você fizer astrologia, você vai achar IgG. Se você achar um anticorpo da classe IgG, indica que você já teve contato com a dengue, mas não sabe por qual ou por quantos dos dengue. Como eu falei, você pode ter 4 vezes dengue. Então, todo mundo, né, independente do fato de já ter tido dengue ou não, deve tomar essa vacina, sim. O Brasil comprou tudo que eles podiam produzir para este ano, mostraram uma proteção de quase 70%, 14 dias após a primeira dose. A dengue é uma doença muito mórbida, ela te quebra, ela te deixa muito mal. A mortalidade dela é infinitamente menor do que a mortalidade do Covid. A gente tem ouvido muita bobagem por aí, né? Pico de Covid, num dia matou 4.800 pessoas em 2021. Porém, o que é importante a gente entender neste momento é inaceitável alguma morte, porque a dengue se trata com hidratação adequada e no momento oportuno. As sequelas podem ocorrer, as principais que a gente tem visto. Neuropatia periférica, pode acontecer, que é esses formigamentos em membros inferiores, né, tem sido bem descrita. A exacerbação de alguns quadros alérgicos, que a gente pode ter visto que isso é mais transitório, então as pessoas podem ter quadro de tosse, desencadear quadros de broncoespasmo, de asma, mas isso por ativação do sistema imunológico, e o que os dados mostram que é transitória. O melhor, nesse momento, é não pegar dengue. Como não pegar dengue? Utilizando repelente e cada um fazendo um pouquinho da parte de cada um, que é minimamente dentro do seu território, da sua casa, no seu quintal, evitar a possibilidade de criadouros para esse vetor. Essa vacina existe hoje no setor privado. As pessoas que estão nessa faixa etária eventualmente serem vacinadas, ela existe. É cara, né? E ela pode ser utilizada. Na rede pública, o Brasil elencou, naquele momento, os locais em que estavam vivendo uma situação epidêmica. Para você ter uma ideia, aqui em São Paulo, a região que foi elencada foi a região do Alto Pinheiros, a região que é Suzano, Ferraz de Vasconcelos, Mogi. Essa região foi privilegiada. E tirando a faixa etária dos idosos que não podem, das crianças abaixo de 5 anos que não podem tomar vacina, se viu que a maior mortalidade era em indivíduos adolescentes, né? Então, o Brasil optou por vacinar esta população de adolescentes. Então, são regiões específicas, Brasília, algumas regiões de Minas. Então, existem locais. Essa vacina não está disponível nas policlínicas aí na esquina da sua casa, não. Ela está restrita a algumas localidades e a uma população específica. E essa população específica não foi atrás da vacina. Existem lugares onde tem vacina sobrando porque as pessoas não foram se vacinar. A vacina é a maior prova de amor que a gente pode ter com quem a gente realmente ama. Vacina salva vidas. Vacina modificou a história da humanidade.